Para já temos connosco o Nuno Setúbal, ele que é o diretor para estes escalões de formação em futebol, em futsal, aliás, e também o Palmas, que é capitão dos Júniores. Começamos treinador, um dos treinadores, conjuntamente com o Ricardo Santos, dos iniciados. Vamos começar a nossa conversa com o Nuno Setúbal e começamos pelo escalão mais baixo, pelos iniciados. Um escalão que obviamente teve as suas limitações, muitos miúdos que vinham do futebol e que já a época passada tinham começado. Esta época foi se calhar de consolidação. Nuno Setúbal, a quem agradeço, porque foi realmente ao longo desta época também uma enorme ajuda para a bancada desportiva, para a rádio, naquilo que foi o tentar termos aqui um espaço GUS Futsal com conteúdo, com informação, com resultados. Nuno, olhemos então para os iniciados. Que balanço se pode fazer desta época desportiva dos iniciados em futsal do Grupo União Sport? Olá Paulo, boa tarde aos ouvintes da bancada e em particular aos ouvintes do espaço GUS Futsal. Bem, a equipa de iniciados tinha dois objetivos principais, a meu ver. O primeiro era criar as condições para que o número elevado de jogadores que existia nos iniciados pudesse, ao mesmo tempo, continuar a praticar desporto e manter a ligação ao clube. Optou-se pela criação da equipa de futsal, numa tentativa de permitir essa situação. Havia também a necessidade de existir formação este ano. O ano passado também já tinha havido essa necessidade, mas este ano havia a necessidade de haver duas equipas em virtude da equipa sénior estar no campeonato nacional. A conjugação dos dois fatores levou a um projeto ligeiramente diferente do que se tinha tentado o ano passado, porque o ano passado os jogadores estavam a competir entre o futebol de 11 e o futsal, estavam inscritos nas duas modalidades, e este ano optou-se por fazer uma equipa exclusivamente de futsal. Inicialmente os objetivos passavam apenas, na minha opinião, por tentar criar condições para que os miúdos pudessem praticar desporto, continuassem ligados ao clube, e não havia muitas exigências do ponto de vista dos resultados. Acho que nesta fase da formação as vitórias são sempre importantes, obviamente, mas não são o mais importante. Penso que a transmissão de valores em termos desportivos, a criação da cultura tática e técnica sobrepõe-se aos resultados. Acho que quem acompanhou a equipa de iniciados desde o primeiro jogo, entre o primeiro jogo e o último jogo, pôde observar que as diferenças foram significativas. Houve uma evolução enorme na minha opinião. Comentei, aliás, no último jogo, que estava no banco, comentei com uma das misters que acompanharam esta equipa, que dava gosto de perceber a forma como os miúdos tinham iniciado. Muitos deles, como já disseste, têm feito essa transição do futebol para o futsal, e a forma como evoluíram dentro da modalidade e chegaram ao fim do campeonato com uma acentuada capacidade de entender o jogo, de se movimentarem dentro do campo, de perceberem o processo ofensivo, processo defensivo, conceitos que teoricamente só deveriam ser introduzidos mais tarde. Analisando todos os fatores em conjunto, acho que foi um processo, um projeto que obteve sucesso, na minha opinião. Acho que foi muito bom. Aproveitando aqui também a presença do treinador, de um dos treinadores dos iniciados, o Palmas, que foi treinador em conjunto com o Ricardo Santos, mas também com a ajuda da Ana Figueiredo e da Ana Catarina, que foram fundamentais também nesta época desportiva. Palmas, ficas orgulhoso destes rapazes?
Boa tarde, Paulo, boa tarde a todos os ouvintes. Sim, fico orgulhoso, como é óbvio. Como o Nuno disse, um dos grandes prémios para nós este ano não seria em termos de resultados, mas sim que estes jovens se identificassem com o futsal, porque muitos deles, o futsal para eles era uma segunda opção, e ter no fim do campeonato miúdos a dizer em que a preocupação principal era se para o ano haveria futsal, porque já não queriam futebol, isso é um dos maiores prémios que nós podemos ter. Realmente é uma conquista. Foram conquistados. Certo. E que trabalho deu conquistá-los? Inicialmente, quando eu e o Ricardo fomos abordados para treiná-los, a nossa principal preocupação seria a nível do treino, mas a principal dificuldade que achámos ao longo do ano nem foi no treino, foi gerir os miúdos, a idade. Muitas vezes vinham para o treino chateados com alguma coisa e isso dificulta muito. Essa gestão penso que é o mais difícil. Nuno Setúbal, olhando também para um jovem que conquistou os jovens, ainda mais jovens, como é que balanço fazes também? Foi uma aposta ganha? Sem dúvida. Como já disse, as expectativas não eram baixas nem altas. Acho que simplesmente não havia expectativas. Era o que quer que resultasse, o que quer que acontecesse, seria sempre positivo. E acho que foi uma aposta ganha. Eu não tenho este dado comigo, mas o Pedro pode falar sobre isso. Acho que a afluência aos treinos foi constante, não houve baldas, por assim dizer, não houve desculpas para não ir ao treino. O grupo era pequeno, mas era compacto, era forte. A assiduidade foi realmente foi grande. Um marco a registar. Desse ponto de vista, acho que foi um sucesso, tanto a nível de treinadores como de jogadores. E, portanto, temos aqui o começo os primeiros passos que foram dados a época passada, mas que agora foram consolidados e que têm futuro, os escalões de formação em futsal no Grupo União Sport. Eu quero acreditar que sim. Acho que estão criadas as condições, e gostava que estivessem criadas as condições para que no futuro pudéssemos falar de juvenis, iniciados, infantis, júniores, conseguir ter no clube todos os escalões de formação em futsal. Sei que é complicado, principalmente a partir de juvenis. Há muitas atividades em Montemor que, ainda bem, não estou a ser crítico, mas existem muitas atividades em Montemor que permitem que os miúdos possam praticar desporto. Isso faz com que, a partir destas idades, eles acabem por dispersar e que seja difícil encontrar atletas para preencher estas equipas. Mas era ótimo que conseguíssemos no futuro ter todos os escalões de formação no clube. Pedro Palmas, foi um desafio que é para continuar? Sim, da nossa parte, penso que estamos sempre disponíveis para ajudar o Grupo União Sport, seja a jogar, a treinar ou mesmo na bancada. Nós estamos cá para isso. E realmente houve aqui uma interessante e muito forte simbiose, companheirismo entre os escalões de formação e a equipa sénior. Houve aqui realmente um passo em frente muito importante. Sim, esse é que tem de ser o caminho, e como não estava a dizer, a criação de mais escalões viria a colmatar isso. Os iniciados teriam os juvenis a seguir, os júniores e assim sucessivamente, porque penso que, tal como os júniores deram uma ajuda aos séniores e evoluíram, os juvenis poderiam fazer o mesmo nos júniores, e se assim funcionasse, seria bom para todos os escalões. Esperemos que sim, esperemos que seja possível, primeiro que tudo, que continue este caminho de consolidação dos escalões de formação em futsal no Grupo União Sport, quando o futsal no Distrital Eiborense, nomeadamente em termos de séniores, que é o cume, o ponto máximo, está a viver tempos complicados. Esta época nem sequer houve em séniores masculinos. É também com preocupação que olhamos para essa questão. Sobre os iniciados, Nuno Setúbal, queres deixar uma mensagem aos atletas? Peço essa mensagem também ao Pedro Palmas. No fundo, quero agradecer-lhe pelo empenho, pela dedicação. Como o Pedro já referiu, eles começaram alguns um bocadinho contrariados, e mudaram esse sentimento relativamente à modalidade, relativamente ao clube,
E por isso quero, acima de tudo, agradecer-lhe esse empenho, essa dedicação e a humildade com que encararam as palavras dos treinadores, as minhas palavras enquanto diretor, que os ajudaram a evoluir enquanto atletas e enquanto homens. Pedro Palmas. Concordo com o que o Nuno disse. Desculpa. E enquanto senhora, porque tínhamos uma rapariga na equipa. Pois, claro. Ai ti. São as piores, às vezes. Penso que uma das coisas que temos de frisar é que, apesar do ano para eles não ter corrido nada bem e começaram os jogos com uma derrota pesada, que apesar de derrota deixou a imagem de que poderiam fazer mais, eles nunca abandonaram, treinaram sempre, e mesmo sabendo que à partida iriam ser todos convocados porque o número era reduzido ao início, nunca se desleixaram com os treinos, e quando faltavam os treinos as primeiras preocupações era dizer que mister, eu hoje vim e hoje vou treinar mais, que é para no fim de semana poder jogar. E acho que é isso. E agora estamos aqui em tom de brincadeira a falar da Catarina. Penso que é outro prémio que a Catarina foi tratada de igual forma para com os rapazes, e eles com ela, e o ambiente do grupo era fantástico. E isso é extremamente interessante, até para a evolução deles como homens e como neste caso rapariga. É bom perceberem a diferença, também haver esse aceitar da diferença, e pronto, é pena depois realmente no futuro a pequenota ter um futuro mais complicado em termos de escalões de formação. Vamos lá ver, nunca se sabe o futuro. Em relação aos júniores, se nos iniciados as expectativas não eram grandes, lá está, havia essa questão de querer que eles evoluíssem, que os valores fossem transmitidos. Em relação aos júniores, em termos desportivos, havia alguma expectativa em relação ao campeonato e à taça e à supertaça. Nuno Setúbal, um campeonato que terminou com uma derrota que fez toda a diferença, e na taça, em que depois de uma boa vitória, a derrota suplantou essa vitória e que também fez com que não conseguíssemos alcançar a taça. Que balanço se pode fazer em termos desportivos? É um balanço aquém das expectativas, ainda assim há muito mais para dizer. Bem, nos júniores, embora o ponto de partida também fosse a necessidade de existir formação, pelo facto de já referido há pouco, as expectativas eram realmente mais elevadas, naturalmente. O percurso foi praticamente imaculado, e, por incrível que pareça, no momento da verdade, acabámos por ceder à pressão, ainda por cima a jogar em casa, quando teoricamente nada o faria prever, e foi uma pena, sinceramente, foi uma pena pelo que a equipa trabalhou, pelo trabalho de qualidade, e aqui tenho que referir, das misters, da Ana como da Catarina, que já acompanhavam esta equipa há algum tempo. Foi muito triste na minha opinião. Foram sentimentos que eu já não tinha há algum tempo. Aliás, eu tive a oportunidade de referir da outra vez que estive aqui no programa que tanto os iniciados como os júniores tinham dado outra motivação que eu já estava a perder relativamente ao acompanhamento das equipas. E esse momento, esse momento que foi muito delicado, essa derrota no último jogo que nos fez perder o campeonato, e depois a desmotivação que levou também ao falhanço na taça, tudo conjugado levou a que eu repensasse vivamente a questão do acompanhar das equipas de uma forma em que não podemos ser decisivos, não é? Quando estamos a jogar, podemos deixar tudo dentro de campo, podemos tentar passar uma mensagem aos colegas, mas quando estamos numa posição de expectativa, como
treinador ou como diretor, delegado ao jogo, seja o que for. O sofrimento, os sentimentos pelos quais passamos são angustiantes, são marcantes, são difíceis de viver. Eu, sinceramente, passei uns dias complicados. Mas pronto, como tudo, de certeza que o que eles sentiram ainda terá sido pior do que o que eu senti, porque eles estavam lá dentro, eles sofreram na pele. Acho que isso ainda foi mais penoso, na minha opinião, ver o desalento na cara dos atletas. Obviamente isso teve a ver com as tais expectativas que tinham sido criadas no início e o facto de termos trabalhado toda a época para atingir esses resultados. Foi uma pena, sinceramente. É um turbilhão de sentimentos, é um pouco isso. Ontem vencemos a Supertaça, não, na minha opinião e na opinião da Catarina, que falou comigo ontem, acaba por não ser um consolo pela forma como vencemos, porque o adversário não compareceu e vencemos teoricamente o jogo na secretaria, entre aspas, e não é a mesma coisa. Como ela referiu, mais valia perder, e acho que ela não se vai chatear comigo por eu estar a dizer isso, mas mais valia perder do que ganhar assim, sinceramente. Ao menos tínhamos a hipótese de disputar o jogo, de tentar ganhar ou perder, não interessava. Tinham-nos dado essa hipótese e nós, acho que o grupo queria muito utilizar este jogo como forma de mostrar que tinha sido um percalço o campeonato, a taça, e que realmente tinha valor, e este jogo iria servir para isso, mas infelizmente não tivemos essa oportunidade. Acabamos por, dos 3 títulos, vencer um, mas sinceramente fica esse amargo por ter sido desta forma e pelos outros 2 não terem sido conquistados. Obviamente o sabor não é de certeza o mesmo quando é conquistado em campo desta forma, fica aquele sabor amargo, digamos. Pedro Palmas, que era o dono da baliza dos júniores do Grupo União Sport em futsal, ouvir aqui as palavras do Nuno Setúbal, palavras sinceras, de quem também vos acompanhou e viveu convosco todas as emoções, boas e más. Que balanço também fazes tu desta época que queria-se mais e naqueles momentos-chave houve sempre alguma coisa que fez com que a alegria não despontasse dos vossos rostos? Bom, primeiro que tudo, há que dizer que nunca, nem uma única vez, nos foi exigido resultados, nem títulos, nem nada disso. Sempre nos deixaram à vontade para trabalhar, deram-nos condições, e penso que isso no início da época deu para ver, porque fizemos uma primeira volta espetacular. Acho que tivemos só vitórias, fomos à casa do Torrão, que foi o primeiro classificado, vencer, e a partir daí, não sei, é difícil explicar quando estamos lá dentro também, mas não sei o que se passou. Penso que a equipa terá desleixado um pouco nessa fase, e depois quando tentou acordar, despertar novamente, já sentiu a pressão do campeonato estar a acabar. E num jogo antes do jogo do título, que foi cá em Montemor, a equipa foi Évora, onde tivemos o nosso primeiro empate, que penso que já foi a refletir esse nervosismo, já não conseguimos manter a calma, mas pronto, ainda dependíamos só de nós. Depois realmente aquela derrota em casa foi um golpe. Eu e a maior parte deste grupo já passámos por coisas complicadas enquanto andamos aqui, mas este momento foi dos piores, de certeza absoluta, para todos. E depois, quando queríamos voltar a lavar a cara, voltámos a perder na taça, e foi muita coisa junta, ainda custa só de pensar e falar. Como é que a equipa viveu estes momentos? Foi muito complicado. Foi muito complicado porque ao mesmo tempo sabíamos que não estávamos a fazer as coisas bem, mas também não tínhamos a capacidade de perceber o que estávamos a fazer mal. Penso que em muitos momentos jogámos com o coração e jogámos com a cabeça, e terá sido isso que nos fez perder os jogos. E depois é complicado, é uma bola de neve quando estamos a jogar e perdemos, e depois
sentimos que estamos a jogar melhor o jogo e voltamos a sofrer golos e é complicado, é muito complicado. Ainda assim, esta época desportiva, tu começaste de uma forma muito tranquila e inteligente, por dizer, ninguém exigiu de nós resultados no final da época. Isso também quer dizer que havia uma cumplicidade forte, uma confiança entre quem fazia a ponte entre a direção do Grupo União Sport e o grupo de trabalho. Isso significa também que, apesar de tudo, apesar de ser um balanço que não é positivo, porque se queria ganhar, aquilo que foi feito é também um ensinamento. O que é que se aprendeu com esta época? Acima de tudo, aprendeu-se que isto só acaba mesmo quando está garantido. Não podemos... Se pudermos dar 100, não vamos dar só 90%, e a partir daqui é trabalhar sempre até... Muitos títulos haverão para ganhar, mas custa sempre quando temos quase uma mão e depois deixamos fugir. Muito bem. Pedro Palmas, Nuno Setúbal, sei que recebeste aí uma mensagem, não sei o que era, mas estamos em direto, isto tem de ser assim. A Ana predispôs-se a responder a algumas perguntas, se quisesse enviar pelo Face. Não sei se... Ela até me pode dar o seu número de telefone e eu ligo-lhe já. E ela, isso, a gente somos assim. A gente, quando queremos alguma coisa muito forte, conseguimos concretizar. Isso é como tudo. É uma questão de fazermos aqui uma ligeira paragem, eu fazer uma pergunta e vocês responderem, e eu ligo já à Ana, porque Nuno Setúbal, esta equipa técnica que nós já conhecíamos e que já tinha provado que em termos de valores humanos é brutal, porque acompanhou momentos que marcam qualquer pessoa na sua vivência, embarcou nesta aventura com aquele sentimento de querer fazer algo, ir mais além. Como é que foi trabalhar com elas? Foi, sinceramente, uma agradável surpresa. Não as conhecia pessoalmente, mas senti logo desde o início que houve uma grande identificação e estávamos no mesmo comprimento de onda relativamente àquilo que eram as ideias sobre o futsal, sobre o desporto e sobre a formação. Eu acho que elas dão uma grande importância à parte humana, e isso, na minha opinião, enquanto formação, é a parte fundamental. Acho que estão-se a formar atletas, têm que adquirir conhecimentos táticos, técnicos, seja o que for, mas a parte humana é fundamental. E foi, desde o início, existiu uma simbiose quase que perfeita. Infelizmente, acabámos por partilhar também a tristeza por não termos conseguido alcançar nenhum troféu que recompensasse o trabalho da equipa durante este ano, durante esta época. Mas, sinceramente, acho que foi muito positivo e gostei bastante de estar a acompanhá-las durante este ano. Neste momento está a ser impossível contactar a Ana Figueiredo por telefone. A chamada está a ir para a caixa de correio. Ainda assim, foi um desafio, ainda para mais quando elas, as duas, embarcaram num outro desafio pessoal, numa nova empresa que está em Évora, muito doce por sinal, ligada à Nutella. Como é que se chama o nome da empresa? Pois. Eu agora está-me a dar aqui uma branca. Nut Shop. Exatamente, acho que é isso. Vamos encerrar esta conversa com o Pedro Palmas, capitão dos Júniores, também treinador, conjuntamente com Ricardo Santos nos iniciados, e com Nuno Setúbal, encerrar esta conversa como perspectivando o futuro.
Não sei se é muito cedo ainda. A época desportiva terminou, não sei se é muito cedo ainda para abordar esta questão. Como é que será a próxima época? O Nuno esteve a ponderar, o Nuno esteve ali indeciso, manteve-se na direção do Grupo União Sport, não sei se a gosto, se forçadamente, mas o que é certo é que continua. Nuno, o que é que se espera da próxima época? Bem, como já disse há bocado, gostaria que fossem criadas as condições para que houvessem escalões de formação em todos os escalões de formação em futsal, no clube. Sei que é complicado, mas fica a promessa de que o esforço não faltará para que haja essa possibilidade. Quase garantidamente que iniciados e júniores vão continuar a existir. Agora, os outros escalões dependerão essencialmente dos atletas que surgirem e da própria associação. Exatamente, e da própria associação e do que acontecer agora durante o verão. Mas pronto, não posso adiantar muito mais. Gostaria acima de tudo que, embora fizesse com que o trabalho fosse mais acentuado, mas criar as condições para que existissem todos os escalões de formação, desde infantis até júniores. É o sonho de Nuno Setúbal, um sonho que gostávamos também de que fosse cumprido. Era um trabalho tremendo que existe pela frente. Pedro Palmas, que não sei se está a cumprir o último ano de júnior, se ainda tem mais um ano, portanto ainda tem um ano de espera para sabermos se afinal há séniores ou não há séniores. O que esperas da próxima época? Acima de tudo, temos alguns elementos dos júniores, e falo no caso dos júniores, que irão subir a séniores, e certamente esses não sabemos irá acontecer, mas em termos de júniores ainda me falta um ano. Se tiver a oportunidade de poder continuar, que espero, cá estaremos para lutar por mais títulos, e não foi este desaire agora no final que nos fez perder a vontade, pelo contrário, penso que depois de tudo o que aconteceu, queríamos ontem no Supertaça ter mostrado que estávamos cá e mostrar o valor que temos. Não nos foi dada essa oportunidade, mas mais títulos haverão para conquistar para o Grupo União Sport.